Boa noite para você, boa noite ABC. E também para todo o Brasil pelo site www.ecotv-canal9.com.br. Nesta semana, aliás, neste mês de março, no dia 8, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E no meu programa, nós vamos fazer neste mês ouvindo só mulheres, mulheres de destaque do Grande ABC e também do estado de São Paulo. Então assim nós vamos ouvir mulheres, mulheres da sociedade que dão e têm dado a sua grande contribuição para a nossa sociedade e população. E não pode ser diferente. No meu programa hoje, eu vou entrevistar uma grande mulher, uma mulher que ela é show, mas já já eu falo o nome dela, ainda não vou falar, é uma pequena surpresa. Eu quero mandar um grande abraço para o Dr. Roberto Gonçalves. Dr. Roberto Gonçalves, um grande abraço, meu amigo, diretor da Ordem dos Advogados aqui da subseção da cidade de Santo André, que tem feito um grande trabalho junto aos advogados aqui de Santo André e obrigado pelo grande apoio ao nosso programa, ao programa ABC em Perfil e também Mulher é Show. Um abraço ao Fábio Picarelli, Dr. Fábio Picarelli, meu presidente, a qual eu cumprimento todos os advogados da comarca, das cidades. E como sempre, um grande abraço e obrigado a todos vocês pela minha audiência no Grande ABC e também eu recebo ligação de todo o Brasil comentando a respeito do meu programa. Porque esta é a finalidade, promover um programa com inteligência, com satisfação, para que você que esteja aí na sua casa possa assistir e também ligar, fazer a sua pergunta. Então assim, hoje eu entrevisto uma mulher que é show. Ela é uma mulher que já esteve aqui comigo, ela é uma mulher que tem dado uma grande contribuição, não somente pela sua profissão, pela sua carreira, mas ela tem se dedicado a uma grande causa de violência doméstica. Eu vou conversar agora com a juíza de direito, doutora Tereza Cristina Cabral Santana Rodrigues dos Santos. Ela é juíza de direito e tem sobre a sua competência a segunda vara criminal aqui da comarca da cidade de Santo André. E hoje ela está aqui comigo, ela é uma grande defensora, como eu disse, tem dado uma grande contribuição a respeito da violência doméstica, uma estudiosa, e tem dedicado parte do seu tempo em defesa da mulher. E não pode ser diferente. Nessa noite ela volta ao meu programa para batermos aquele papo gostoso que você já sabe. Doutora, tudo bem? Tudo bem, doutor Cristiano. Obrigado pela sua presença Obrigada mais uma vez pelo no meu convite. programa. Doutora, eu dizia no início aqui na chamada, né, da sua carreira, você é uma juíza de direito, uma magistrada, você esteve comigo aqui, já estamos caminhando aí para quase um ano, né, da sua presença comigo aqui. Eu acho que sim, daí para mais até. Mas, geralmente, o juiz, ele tem quando ele inicia a sua carreira, ele tem até as varas cumulativas, se faz de tudo, né? E aí depois vai se dedicar ali a uma, não diria uma carreira, mas eu diria até uma área específica. Mas vamos falar dessa questão, como é que nasceu a violência doméstica, essa identificação em defesa da mulher. E eu sei que esta semana, inclusive, está sendo realizado aí um trabalho muito bonito e maravilhoso, ao qual você faz parte. Eu queria que você falasse um pouco disso, a respeito. Como que você iniciou, certo, tá, com essa identificação por esta causa e sobre esse trabalho que está sendo feito essa semana, que se iniciou essa semana? doutor Cristiano, essa questão da mulher sempre foi uma questão que me incomodou muito, inclusive no que diz respeito à profissão e a todo aquele preconceito de gênero que existe, inclusive na magistratura paulista. E a violência doméstica em especial, porque de todos os crimes, e depois que eu voltei a atuar na área criminal, que eu fiquei no civil há alguns anos, é aquela que mais me chama a atenção também, porque eu acho que é um dos crimes mais perigosos e mais violentos que se possa enfrentar, e até explico. É muito difícil a gente conseguir defender a vítima e proteger a vítima e evitar que esse tipo de agressão aconteça. Esses dois incômodos somados me lançaram a necessidade de estudar a matéria, e eu acabei estudando e procurando o desenvolvimento de uma forma de ajudar essas mulheres vítimas de violência doméstica e desenvolvendo projetos. E aí tudo comecei a fazer parte de um Fórum Nacional de Debate de Juízes, posteriormente a Comesp, que é a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça. E aí nasceu toda essa história. Essa semana, a semana de 9 a 13, é uma semana da Justiça pela Paz. A ministra Carmen Lúcia, vice-presidenta do Supremo Tribunal Federal, fez a chamada da semana
ela conclamou e chamou todas as coordenadorias e tribunais de justiça do país a se unirem e demonstrar que se importam com a questão da violência contra a mulher, e estabeleceu que nessa semana, de 9 a 13, seriam reunidas ações de todos os tribunais do país para demonstrar que os tribunais se importam, que os tribunais e o Poder Judiciário está, sim, envolvido na causa e se preocupa com a erradicação da violência doméstica contra a mulher. Muito bom. Nós falávamos a respeito, até antes de nós iniciarmos o programa, nós falávamos da seguinte questão. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela vem se aprimorando, ela houve ali várias graduações depois que ela teve o início, na prática, que foi preciso aí ampliar muito mais algumas sanções, até medidas protetivas que vieram a ser aplicadas. Mas no preâmbulo dessa lei da Maria da Penha, o mais importante que se diz que o Estado, ou seja, o órgão responsável, ele tem que criar políticas públicas, né? E essas políticas públicas, quando nós falamos de um combate também à violência, que é um trabalho social que deve ser desenvolvido na sua essência. Porque quando nós pegamos a lei em si, é a aplicabilidade, é a punição como forma de cercear, segurar, trazer a paz a uma situação, uma família ou um local. Agora eu te pergunto, houve evolução do aspecto sociológico, da aplicação na essência do combate à violência doméstica, não só pela lei? Doutor Cristiano, até aumentando um pouquinho, né? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei, eu sou uma grande fã da Lei Maria da Penha, porque eu acho que ela tem uma série de vantagens. A grande vantagem que a lei traz é que ela trouxe para a realidade do país a necessidade, que é uma necessidade que se vê no direito penal moderno mundial, de se prevenir uma conduta. A ideia no desenvolvimento da política pública é que a gente consiga evitar que a violência aconteça, e não só esse direito penal punitivo que o nosso país, enfim, com essas ideias todas, né, de punição, que ele acaba caminhando para. Então, ela tem essa ideia da prevenção, que foi o que a lei trouxe. E uma ideia muito interessante também de união de esforços, de conjugação de esforços, de concatenação, de articulação de conduta. Então, todo mundo, a formação da rede, todo mundo atuando, poderes, órgãos, instituições, poderes públicos e também a parte privada, enfim, caminhando para poder proporcionar a erradicação, e o desenvolvimento da política pública vem daí. Muita coisa foi feita. A gente já melhorou muito. Tem que melhorar muito mais? Tem. Tem muita coisa de política pública que ainda precisa ser feita, muito campo que ainda não foi abrangido, muita coisa que a gente ainda precisa produzir. Mas muita coisa já foi feita. Com relação aos índices da violência, a gente teve uma chamada há um ano atrás, mais ou menos, acho que nem isso, uma pesquisa dizendo, muito embora a Lei Maria da Penha esteja aí, não diminuíram os índices, mas que coisa é essa? Enfim, não está adiantando nada. Isso não é verdade. A lei trouxe uma realidade para o país, que é uma realidade que hoje a gente discute violência doméstica em várias esferas, em vários lugares, e trouxe. Antes da Lei Maria da Penha, esse assunto não era nem comentado. A gente não falava de violência de gênero, a gente não falava de direito humano, da igualdade, a gente não levava para esse lado. Hoje a gente discute. Isso já é uma grande vantagem. Os índices não trazem uma realidade que a gente possa confiar se aumentou ou não, porque a gente tem ainda uma questão deficitária no país com relação às pesquisas. E segundo, que a gente aponta muito, a gente analisa muito, é a questão da tal cifra negra, né? Que são aquelas questões que não chegam ao conhecimento. Que não chegam do judiciário, por exemplo. Exatamente, a subnotificação. E a gente não sabe efetivamente se aumentou ou se diminuiu. Saiu uma pesquisa, acho que a semana passada, do IPEA, confrontando outros dados, dizendo que se não fosse a lei teria aumentado e houve uma diminuição. Eu acredito, trabalhando com isso, que se não fosse a lei a questão estaria muito pior. Então, porque nós temos 4 entre cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Isso é muito sério. Seríssimo. A cada hora, 8 mulheres são agredidas em São Paulo. 60% dos brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Agora, o que eu te pergunto, nós temos esta estatística real
que é realmente uma questão muito séria, uma questão, eu diria que não é uma questão apenas penal, porque esse é o final da ponta, né? É uma questão que a questão de violência doméstica, ela gera problemas econômicos também para o país, muito sérios, né? Tem um desdobramento sério nisso. Mas agora o que eu te pergunto é uma coisa interessante. Nós estamos dentro de uma outra estatística. 90% dos homens sabem que não podem bater ou agredir a mulher de qualquer circunstância. Agora tem a Maria da Penha. Isso, se você perguntar para um homem, né? Ele vai dizer, não, em mulher não se bate, né? Então, esse volume grande aí, são 10%, então, que está causando, alardeando esta situação, ou esses 90% que estão fazendo essa declaração, eles não estão muito seguros também. Então, Cristiane, eu acho que como a questão ela tem esse volume grande, os casos, os índices realmente são muito altos, né? A gente percebe, e a questão da criminalidade na violência doméstica ela é alta, a minha conclusão seria, por razões culturais, ele está tão normalizado o comportamento que o próprio homem que diz que bater em mulher não é possível, não pode, também é aquele homem que chega em casa e agride verbal, física e psicologicamente a sua mulher, sem sequer perceber, e eu acho que na maior parte das vezes que está fazendo alguma coisa errada. É lógico que ele sabe que está batendo, é lógico que sabe que está xingando, é lógico que sabe que está fazendo uma pressão psicológica, mas não tem a noção do erro, achando que ele agindo assim está fazendo melhor. Porque culturalmente foi ensinado assim. A essência da pesquisa, talvez nós não tenhamos conhecimento, mas talvez seja bater na mulher dos outros, né? Talvez na dele, ele não está colocando... Afinal, a mulher é dele, né? Essa é a visão. Mas essa cultura de paz, como é que foi esse trabalho e está sendo a adesão em todo o país? Olha, todos os tribunais de justiça aderiram, foi muito bacana, né? A ministra vice-presidenta, ela chamou, né? Os tribunais de justiça à conversa aderiram. Então, ações estão sendo produzidas no país todo, demonstrando, e eu vou aqui me arriscar a dizer, pela primeira vez na história do país, o Poder Judiciário realmente se envolver numa causa. E pode-se dizer que nacionalmente envolvido numa causa, o que é uma grande conquista para a sociedade brasileira. Um gênero, de forma, ministra Carmen Lúcia, mulher, né? Pois é. Você falou uma coisa, doutora, muito interessante. A cultura, né? Como que está a cultura dentro do judiciário, nesse período dessa evolução? Por quê? Eu não estou aqui, não é uma crítica, mas é uma constatação, porque muitas vezes os juízes eles tinham várias audiências, não, essa aqui pode esperar, porque é de violência doméstica, a gente sabe do acúmulo de coisas e tal. Como é que está essa cultura de mudança? Com esse trabalho que a ministra, com esse trabalho que a doutora, a juíza está fazendo, está conseguindo mover um pouquinho essa situação? Um pouquinho. O judiciário, senhor advogado, Sim. você sabe disso, tem uma questão com o conservadorismo, que é um pouco complicado. É muito machista, sim, né? Tanto que ainda existe essa questão da discriminação com relação a mulheres, há muito menos mulheres na superior instância do que homens, né? Na verdade, nos tribunais, por exemplo, no Tribunal de Justiça, menos de 10%. Isso é um indício óbvio de que há uma discriminação, é clara. Mas a gente tem tido ações positivas e reconhecimentos interessantes. Nós já estamos na segunda gestão da presidência e da Corregedoria Geral da Justiça, em que há apoio a todos os projetos que nós estamos executando na coordenadoria. Todos têm tido apoio. O presidente Naline e o corregedor Águia também têm apoiado bastante. Então, já são 4 anos que a cúpula do Poder Judiciário está apoiando a defesa da causa, o que é uma grande coisa, né? Então, é um avanço. E aqui é uma pessoa muito acessível, eu entrevistei ele, né, o presidente do tribunal, à época ele era o corregedor, mas ele é uma pessoa muito sensível a estas questões, né? Eu acho isso muito importante. Diz uma coisa, na campanha, ela termina essa semana, né? Isso vai ter um prosseguimento depois, como você já disse, como que vai prosseguir isso, esse projeto, que está dando visibilidade muito, né? É o mês da mulher, foi dia 8, Dia Internacional, mas existe um projeto de vocês, mulheres defensoras dessa causa, que eu digo como autoridades, para continuar batendo nessa tecla?
Existem vários. A gente não para nunca. E é interessante ver que eu estive em Brasília na sanção do projeto de lei do feminicídio. As pessoas que estavam presentes são pessoas que já têm esse envolvimento, esse engajamento na causa, na defesa de direitos das mulheres, e são pessoas que não vão parar. A coordenadoria mesmo, a gente até brincou essa semana, em razão dessa campanha nacional, ele está extremamente atribulado, nós temos mais atividades do que o normal, mas a gente sentou e chegou à conclusão que não é só essa semana, que na verdade o trabalho ele é para sempre, porque tem uma série de projetos em andamento. Então existe um compromisso mesmo do Poder Judiciário, da coordenadoria, das juízas e desembargadoras que fazem parte, e meu pessoalmente na causa, a gente não vai parar. Me dá um segundo. Pois não. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Você liga, faça a sua pergunta nesse mês em homenagem às mulheres, em homenagem a você, mulher que sempre me assiste. Aliás, a audiência é muito grande. Ligue e faça a sua pergunta. Hoje eu estou recebendo uma mulher que é show. Uma mulher que é show não somente no Grande ABC, mas em todo o estado de São Paulo, pelo trabalho que vem desenvolvendo em defesa da mulher, nesse sentido, desta causa que é muito importante. Eu estou conversando com a doutora Tereza Cristina Cabral Santana Rodrigues dos Santos, juíza de direito. Ligue, faça a sua pergunta, parabenize o programa, pode fazer a sua crítica também, mas ligue e participe. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa questão do feminicídio, até para que a gente possa explicar, né, essa lei que foi sancionada pela presidente, né? Mas a questão, muitas vezes, e é a grande preocupação, nós sabemos que a justiça, enquanto juiz ou juíza, ela aplica a lei, mas nós sabemos que a violência doméstica, ela implica uma série de coisas, questões sociais, questões psicológicas, que a mulher ela precisa ter em seu entorno um apoio, como, por exemplo, uma medida protetiva, que ela é retirada do lar, ou afastar o agressor, mas uma infraestrutura que ela tenha. Hoje, o poder público, ele está dando condições. Existe uma parceria, digamos, para que uma mulher ela tenha uma infraestrutura quando ela é retirada do lar, ou tem que ter uma medida protetiva, né, nesta questão. E se nessa medida protetiva se pode também, digamos, penhorar algum bem ou alguma poupança do agressor para que possa garantir aquele sustento para aquela mulher por um período como garantia? Doutor, tem várias medidas e projetos e políticas públicas ou política pública, se a gente for considerar, voltadas exatamente a essa intenção de acolhimento da mulher, de empoderamento da mulher, porque, como você bem disse, se a gente não lidar com a questão da mulher e também com o agressor, que é um outro polo que a gente também tem que lidar, a gente vai ter essa violência repetida às vezes. Daí a grande vantagem da Lei Maria da Penha e da política pública, que a gente quer evitar que essas situações voltem a acontecer. A gente quer que as pessoas encarem os relacionamentos de uma outra forma e se respeitem. É uma luta de respeito, igualdade e dignidade mais do que qualquer outra coisa. Nós somos diferentes, mas nós vamos nos respeitar, é basicamente isso. Então, essas políticas existem sim, existem várias. Infelizmente, não em número suficiente, não em número suficiente. A gente ainda é um país que é deficitário em política pública, isso é uma realidade, todo mundo sabe disso, basta abrir o jornal. Mas a gente tem muita coisa sendo feita e mais pessoas estão se envolvendo nessa luta. Com relação à medida de proteção, a Lei Maria da Penha estabelece algumas medidas, mas esse rol não é um rol exaustivo, é meramente exemplificativo. Então, outras medidas podem ser aplicadas, como, por exemplo, eu entendo perfeitamente possível nessa situação para que a vítima consiga subsistência fora ou longe do agressor. Entendi. Então, pode ser aplicada sim, se o agressor tiver uma poupança lá, até para que seja suficiente, para até suprir aí um período como se fosse uma pensão alimentícia para a mulher, naquele estado cautelar. E você sabe, só cortando aqui, que o senhor tocou nesse ponto da medida protetiva, porque normalmente a gente encara a medida de proteção mais no sentido de afastamento do agressor, de proibição de contato. Mas a questão econômico-financeira, ela é muito importante, porque essa questão que em grande parte das vezes faz com que a vítima queira voltar a conviver, porque ela não tem como subsistir e o agressor sabe disso. Então, eu tenho pego casos em que, sim, ela sai de casa porque está com medo, toma uma medida voluntária de sair, e aí
aí ele toma conta dos bens patrimoniais de uma tal forma que ela não tem para onde ir, não tem como sobreviver, não tem onde morar. Então é uma questão super interessante, sim. Então, quando nós falamos em uma questão, e aí eu quero bater nessa tecla, que é uma questão muito interessante, até para que a gente possa chegar nesse projeto aí do E Agora José, né? Você sabe o que, sobre a questão, vamos falar a respeito desse E Agora José, né? Porque é uma questão que, por vezes, você aplica uma sanção, mas aquele agressor, ele não tem o entendimento de que ele está agindo errado. Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Ele pode ser apenado, vai ficar, só que depois ele vai chorar, ele vai voltar e vai dizer que não, e depois ele torna. É um problema psicológico do psique humano. E aí, dentro dessa questão, nós temos também as mulheres que não conseguem sair de um ciclo de violência. E por razões que nós sabemos, ou seja, de infância ou não, que já é uma questão de terapia. E aí que eu entro nessa questão dessa terapia, desse trabalho multidisciplinar, né, da questão de psicólogos, atendimento social, para que possa realmente combater essa violência doméstica. Hoje, é isso que eu te pergunto, o Estado está preocupado nesse sentido? Ou apenas a lei, sanção, aplicação? Porque a sua luta é muito interessante nesse aspecto, porque você aplica a lei, você está ali punindo com a lei, como juíza, mas você sabe que se não houver um tratamento, tanto ao agressor quanto à vítima, isso vai se reproduzir. E o pior, vai se reproduzir para os filhos e provavelmente essa criança, esse menino vai ser um homem agressor, essa mulher também poderá ser uma mulher agressora ou uma mulher que se satisfaz sempre com a questão de ser uma vítima. Como que você vê isso? Doutor, o compromisso do Estado é uma questão, infelizmente no Brasil, é uma coisa que a gente comenta muito, que o grande problema são as políticas públicas mesmo, porque elas acabam não sendo política pública, eu tenho um nome para isso, ela é uma política privada, é uma política da doutora Tereza na segunda vara, da doutora Milena na vara do júri, atualmente da secretária de Política das Mulheres daqui de Santo André, porque ela entende que a Silmara Conchão entende que deva fazer São pessoas especificamente que se dispõem a fazer alguma coisa e fazem, mas uma vez tiradas essas pessoas daquelas posições em que elas atualmente se encontram como autoridade ou como, enfim... Desmantela o projeto. Exatamente. Então, esse é um problema que a gente enfrenta no país e a gente menciona e fala isso com uma certa dor no coração, enfim, porque realmente não deveria acontecer. Se é a política pública, ela tem que permanecer enquanto a instituição existe, o Poder Judiciário, uma por exemplo. descontinuidade administrativa. Exatamente. Não é questão administrativa, é uma questão de política pública. Não é uma política de governo, é uma política de Estado. O Poder Judiciário se compromete com a causa, ele tem que se comprometer quem quer que seja o presidente. Sim. É lógico que existem opções, é lógico que existem prioridades, cada ser humano tem a sua e cada autoridade tem a sua. Mas isso não significa desmantelamento de projetos ou acabar com uma situação. E, infelizmente, isso acontece, sim, a gente sabe disso, né? O que a gente tenta é implantar isso de uma maneira que seja uma política de Estado e não de governo, né? Quem sabe? Exatamente. Dá uma dica. Pela tua experiência como juíza que julga casos, dá para identificar um agressor? No decorrer de um relacionamento. Esse agressor, ele pode nascer 10 anos atrás, numa evolução e atingir aí o ápice da agressão. Fala um pouco sobre isso. Cristiano, não é muito a minha área, né? Enfim, mas claro, eu vou falar dentro eu vou falar dentro da minha experiência como juíza e dentro daquilo que eu já li na literatura, enfim. Há agressores que são psicopatas, que são aquelas pessoas que vão agredir em quaisquer circunstâncias e cuja agressão não está restrita à relação doméstica. Ele é agressivo no bar, ele é agressivo no trabalho, às vezes tem umas condenações anteriores pela prática de crime, é uma pessoa violenta por conta de uma psicopatia. Essa é uma situação e ela é muito pequena
nessa questão da violência doméstica. Existem pesquisas que falam que menos de 10% dos casos de violência doméstica têm como agressores pessoas que têm um transtorno psicopatológico, alguma coisa do estilo. Agora, a grande maioria, na verdade, são pessoas que agridem porque culturalmente foram ensinadas a agir dessa forma. Uma reprodução e um entendimento de que um relacionamento só pode acontecer se for naqueles termos. E a gente lida muito com uma relação de poder. Então é o domínio. É, mais ou menos como aquela discussão que se teve, ainda se tem, com relação ao tal do tapa na criança, teve aquele projeto que a Xuxa Independente, enfim, que gerou toda aquela, né? enfim, toda aquela celeuma. É mais ou menos o mesmo tipo de discussão. Partir do pressuposto de que educar um filho é necessário só se houver algum tipo de agressão física, vou usar o nome porque esse é o nome, enfim. Também você parte do pressuposto que só vai conseguir continuar casado ou tendo um relacionamento amoroso se você, homem, for aquela pessoa que domina a relação. E se essa dominação não vier por bem, ela pode vir por mal. Então, ela pode acontecer através de um chute, de um empurrão, de uma pressão psicológica, proibição de contato com os parentes, proibição de trabalhar fora de casa, que acontece muito, proibição de estudar, de usar roupa curta, e vem todas aquelas questões, né? Então, é uma falta de visão ou falta de admissão de que um outro tipo de relacionamento é possível, ele é possível, né? Não precisa ter uma relação de dominação. Então, o que eu me debato também, você percebe isso, doutora, é na seguinte questão: existe uma permissão, talvez inconsciente, da mulher que é vítima, né? Com certeza, porque a mulher também faz parte do mesmo sistema. Do ciclo, né? Quer ver uma coisa que me deixa muito preocupada? Um dos grandes indícios de que há uma violência, uma possibilidade, é o ciúmes. Pessoas que são excessivamente ciumentas, o ciúme não é um sentimento, digamos assim, positivo, é um sentimento de posse. E a grande parte das pessoas não acha que se você é ciumento, eu já tive até discussão com amigas nesse sentido, né? Enfim, mas se ele é ciumento é porque ele gosta de mim. Não é verdade. Não. Uma coisa é o amor, e o amor, ele é a antítese da possessividade do ciúme, porque se você ama uma pessoa, você quer que aquela pessoa esteja bem onde quer que ela esteja. Agora, se você tem ciúmes daquela pessoa, você quer trazê-la e prendê-la, né? Esse movimento é um movimento de posse. Então, quando você me pergunta, como é que eu identifico um agressor? O grande indício é o ciúmes mesmo. Você começa a ser muito ciumento desde o começo, controlar condutas, controlar telefonema, toda hora pega o celular, que hoje é celular, né? A mensagenzinha e tal, enfim, para saber onde vai, onde foi, com quem está, do Face. Aí fica monitorando. Tem pessoas, e até me falaram uma vez, cujos companheiros, enfim, monitoram pelo iPhone. O senhor sabe que o iPhone tem aquele Find My iPhone, você consegue saber onde ele está. Pois não é que a pessoa consegue saber onde a mulher está por aquele... Você controla todos os passos da pessoa e consegue saber onde ela foi. Se saiu da rota, liga para perguntar onde está. É um absurdo. Infelizmente, é muito duro isso, né? E aí, nós chegamos numa questão interessante. Nós falamos de um Brasil, vamos falar do povo latino, da América Latina. E, coincidentemente, nós temos essa pergunta. Eu vou chamar um pequeno break para que a gente vai falar um pouco do feminicídio, da lei. América Latina, você tem o México, você tem o Chile e você tem a Argentina, onde existem essa lei, e agora no Brasil. E aí eu queria saber a respeito, nós vamos voltar no segundo bloco, o que você acha dessa lei, da aplicação dessa lei, da gravidade disso, e como vai ser a aplicação dela no judiciário, tá? Tendo em vista a cultura do judiciário. Tá, voltamos já. Tá ótimo. Eu quero você comigo, não saia daí, do 2379-4733. Você liga, faz a sua pergunta e nós voltamos já. Hoje, nesse mês aqui de março, eu estou ouvindo mulheres que são shows. Show do Grande ABC e de todo o estado de São Paulo. Ligue e participe. Está aqui comigo hoje a juíza de direito, doutora Tereza Cristina Cabral Santana Rodrigues dos Santos. Voltamos já. É sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do
saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, pai! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Futebol, paixão nacional. Enquanto o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2014, muitos brasileiros sonham com a grande oportunidade da vida. Nos estádios onde a bola vai rolar, um novo time entra em campo. 5% dos trabalhadores nas obras da Copa no Brasil são presidiários e jovens em conflito com a lei. Em cada uma das 12 cidades sede da Copa, tem também uma grande torcida. Como um grito de liberdade, eles sabem que essa é uma chance de começar de novo. A ação do Judiciário é decisiva para garantir trabalho, perspectivas de futuro e diminuição da reincidência no crime. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E nesse mês de março, eu estou retornando, você que está ligando a TV agora, pela Rede Eco TV, estou aqui entrevistando a doutora Tereza Cristina Cabral Santana Rodrigues dos Santos, juíza de direito. Estamos falando a respeito da campanha nacional que foi instituída, Justiça pela Paz em Casa, muito interessante. E ela é uma batalhadora, defensora da mulher nesse sentido, através de um trabalho que ela vem desenvolvendo já há muito tempo. Mas eu falava com a doutora a respeito, você que ligou agora, e perguntava, vamos falar um pouco a respeito da lei agora do feminicídio, que é o homicídio contra a mulher, que agora realmente é uma lei que tem muito mais especificidade, existem agravantes, existe uma coisa muito mais agora, para que você possa entender de uma forma prática, será muito mais severo isso, de uma forma muito específica. Então, eu falava a respeito da questão do machismo, do povo latino. E por que eu digo isso? Porque essa lei, para você que ligou agora à televisão, no México, na Argentina e no Chile já existe essa lei, e agora no Brasil. Mas antes de eu dela responder essa pergunta, o que ela acha dessa lei, como vai ser a aplicação dessa lei, dessa cultura do judiciário, eu quero perguntar para ela, doutora, a questão... A nossa Constituição, ela tem uma previsão que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Essa violência doméstica também pode ser aplicada ao homem? A violência doméstica, ela acontece para homens e para mulheres. Tá. Assim como homens também são vítimas de homicídio, né? Agora, a questão de se trabalhar a violência doméstica com relação à mulher, especialmente, ela se fundamenta no conhecimento, e é um conhecimento empírico, que a mulher é muito mais vítima de violência doméstica do que o homem. De acordo com as pesquisas, o homem, obviamente, sofre violência, mas ele sofre violência na maior parte do tempo fora de casa. Quando está no bar, quando está no trânsito. Então, a violência que ela é direcionada ao homem, de ordinário, não é a violência doméstica, ela é diferente, é um outro tipo de violência, que tem um outro tipo de abordagem, que tem um outro tipo de política pública até para ser implantada para tratar. A mulher é dentro de casa. Por isso que tem a Lei Maria da Penha e não do Zé da Lapa, que todo mundo, né, enfim, que não tem a lei do Zé da Lapa. É esse o motivo, não é porque de repente a gente achou que tinha mais direito do que os homens e que aí podia ter uma lei, não é isso. Partiu de um estudo sério, de dados estatísticos, de uma questão que ela é divulgada e amplamente estudada na literatura, de que a mulher é vítima de violência doméstica em sua maior proporção e precisa de uma proteção especial por conta disso. É muito específico e é muito concreto.
essa situação. O homem é vítima de violência doméstica, sim, mas em uma proporção infinitamente menor, e as razões que levam a violência doméstica contra o homem são diferentes das razões que levam a violência doméstica contra a mulher. Bastante diferentes. Muito interessante. Nós falávamos do feminicídio, né, que é o crime de homicídio especificamente. Agora, dentro dessa questão, qual é a sua visão, doutora, a respeito dessa lei? Você acha que isso vai ser bom? Eu acabava de dizer, isso não é, o Brasil está pesando muito a mão. Não, Argentina, Chile e México. Fala um pouco a respeito disso. O feminicídio, ele nasceu da ideia de que nós precisamos ter no nosso ordenamento jurídico uma situação específica para lidar contra o crime contra a vida quando ele é direcionado contra a mulher por razão de gênero. Porque existe uma especificidade desse tipo de crime que ele não abrange o homem. Por isso é que se trata de feminicídio e não de homicídio. A segunda questão é que quando a gente começa a falar feminicídio, a gente começa a chamar a atenção das pessoas para um fenômeno que ele é praticamente invisível, que as pessoas não olham para ele com os olhos e não olham com esses olhos de necessidade de desenvolvimento de política pública, de tratamento de uma maneira especial, específica para a erradicação. Mais uma vez, homens são vítimas de homicídio até em maior proporção que as mulheres, morrem mais do que as mulheres, mas por razões diferentes, por motivos diferentes, por fundamentos diferentes. Tá. E a gente já tem o homicídio, né? Enfim, que já parte desse tipo de entendimento, e agora nós temos o feminicídio para a gente incutir no ideário popular e na nossa cultura a ideia de que mulheres sim são mortas porque são mulheres. Simplesmente porque são mulheres. E um bom exemplo dessa situação, que é recente agora, não sei se você lembra daquele caso de Goiânia, que o rapaz passava de moto na rua e matava mulheres, e todas verdade. com uma determinada característica, mulheres bonitas, maquiadas, de cabelo comprido, de uma certa idade, acabou sendo pego. Esse é um típico caso de feminicídio, misoginia, ele matava, não matava homens. Ele matava mulheres, porque são mulheres. É um fenômeno muito específico. Por isso é que ele tem que ser tratado com essa especificidade. E uma coisa, né, enfim, até comentava com o senhor, que se fala é que quando a gente olha para um reconhecimento de um direito da mulher, normalmente vem, mas o homem também, enfim. Quando a gente dá um direito para a mulher e reconhece um feminicídio, por exemplo, como sendo um crime grave, a gente não está tirando o direito do homem. Tem até uma falazinha, quando a mulher avança, o homem não retrocede. Ninguém está tirando direito de ninguém. Muito pelo contrário, homens e mulheres são iguais. O que se quer é a igualdade na parte concreta, que formalmente existe, inclusive, obviamente, no nosso sistema constitucional há muitos anos, já há bastante tempo. Então, formalmente ela existe, mas na prática ela não existe ainda. Sim. E a questão e a evolução, o crime nós sabemos que ele é um fato humano e precisa ser realmente adequar a cada conduta e punir realmente com a sua gravidade, com a sua evolução. Então isso realmente é fundamental. Eu fiz essa observação e bato, porque senão muitas vezes o meu programa é para esclarecer. E quando nós falamos que no México já existe, Chile e Argentina, então, isso realmente o Brasil evolui nesse sentido e eu acho que realmente isso vem em boa hora. Doutora, nós temos aqui a participação, e eu vou falar aqui da doutora Irena. Doutora Irena. Doutora Irena. Doutora Irena, obrigado pela sua participação, uma grande profissional, uma grande defensora também da causa. Com certeza. É uma honra a sua participação no programa. Ela diz, manda os parabéns para o doutor pelo programa e admira muito a juíza, a doutora Tereza Cristina. Eu vou passar isso para ela, ela vai agora falar no ar contigo. Um grande abraço, um grande beijo para você e toda a sua família. Obrigada, doutora Irena, inclusive pelo abraço, pela força, por ter sempre sido essa parceira que a senhora sempre foi. Muito obrigada. Tem um ditado que diz, tapa de amor não dói, porque muitas pessoas acham que agressões físicas podem ser provas de amor, é aquilo que nós estávamos falando, né? Existe aí, nós até falamos dessa evolução da agressão, da permissividade, dessa cultura, e nós falávamos no aspecto da psique do homem que precisa ser tratado.
E tem um programa que eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que veio em boa hora justamente para tratar dessa psique, dessa questão da punição e até para que exista um resgate, né, de entendimento e de valoração, porque eu acho que é aquilo que falou, quando você fala tapa de amor não dói, existe uma confusão, porque nós falávamos isso, não existe amor, agressão não existe amor. E aí, eu vou te fazer uma pergunta também, antes de nós falarmos dessa questão. Aliás, não, vamos falar disso. Vamos falar um pouco do Agora José. É um programa interessante, onde os homens, que são os agressores, condenados, eles vão agora receber um tratamento aí de forma diferenciada, lógico, acompanhado aí de acordo com a lei. Fala um pouco disso. O que você acha disso? Então, Cristiano, é um projeto super interessante. E Agora José, né? E Agora José. Aqui na comarca, em município de Santo André, está sendo um projeto pioneiro. Tá. Então, ele exige a atuação de algumas entidades. Nós conseguimos colocar isso em funcionamento por conta daquela campanha Compromisso e Atitude, que o Tribunal de Justiça, que a Prefeitura Municipal de Santo André aderiram, assinaram um termo de cooperação técnica. O senhor estava até presente. Acho que quando eu vim aqui foi mais ou menos nessa época, né, que o projeto estava sendo lançado. E aí, como a gente já falou, tem muita coisa que precisa ser feita, muitas políticas que precisam ser desenvolvidas. E uma dessas áreas nevrálgicas e que não havia nada sendo feito é com relação ao tratamento de agressor. Aqui em Santo André, pelo que me contaram, houve já há alguns anos um determinado programa, mas que foi interrompido e a gente ficou sem esse respaldo. Então, quando se condena uma pessoa pela prática de um crime de violência doméstica, a gente não tinha para onde mandar, onde encaminhar, o que fazer. E por força de disposição legal específica, as penas normalmente aplicadas, elas são muito pequenas, tem um espaço de duração pequeno, digamos assim, porque o Código Penal prevê para lesão corporal, ameaça, a lei das contravenções penais, vias de fato, perturbação de tranquilidade, que são aqueles casos que mais comumente acontecem, penas que são muito pequenas. E aí elas acabam impedindo que a gente faça a introdução desse homem num programa que possa realmente tratá-lo para evitar a reincidência, que é essa ideia. Uma das ideias da condenação é essa e é muito importante. Então surgiu a ideia de que nós precisávamos encaminhar esse homem para um programa de tratamento, para um programa de reeducação, que é o que a Lei Maria da Penha fala. Então, em conjunto com a doutora Milena Dias, que é a juíza da Vara das Execuções, que ela é a corregedora da Central de Mandados, junto com a Central de Mandados, a Central de Penas Alternativas, que é da Secretaria de Administração Penitenciária, que tem por função e atribuição executar essas penas que são aplicadas. Então, como é que a gente bolou isso? Há uma condenação como condição do regime inicial aberto ou como condição da suspensão condicional da pena, não do processo. A gente encaminha o agressor para esse programa de reeducação. Isso após uma sentença, após uma sentença condenatória transitada em julgado, como condição do cumprimento do regime inicial aberto, como condição da suspensão condicional da pena. Nesse caso da suspensão condicional da pena, pelo período mínimo de 1 ano, ele tem a obrigação de se submeter a esse programa. Ele é encaminhado para a Central de Penas Alternativas, passa por uma entrevista. Ali são conhecidas as necessidades, as especificidades do caso. E ele é encaminhado para a Secretaria de Política das Mulheres, onde há um programa de atendimento de agressores para tratar exatamente dessa questão e da necessidade da reeducação, que é muito que a gente tem falado, né? Aprender a lidar com relacionamento de uma outra forma, né? Com igualdade, com respeito e com dignidade. Muito bom. Porque nós sabemos que na grande realidade existe o machismo, o machista, e existe aquele que adere à conduta, né, do machista, talvez por exemplo, por uma série de coisas, e isso eu acho muito interessante na questão desse E Agora José, para que aquilo que nós falamos no início, que nós iniciamos o nosso bate-papo, falando a respeito disso, que precisa ter um tratamento, porque senão, consequentemente, porque nós sabemos que existe uma ligação afetiva. Vai ficar alguma coisa mal resolvida. Com certeza. Todo relacionamento mal resolvido é complicado, porque nós não estamos lidando com os sentimentos.
Sentimentos terríveis, sentimentos que afloram, sentimentos que a alma humana depois se mistura e precisa ser realmente tratado, né? Então, eu acho que esse programa é muito interessante. Mas eu quero... Você quer completar alguma coisa? Só completar, para dizer o seguinte, que às vezes pode não ser só com relação àquela mulher. Tá. Às vezes, num outro relacionamento que ele se envolva, ele venha reproduzir aquele tipo de padrão. Então, aquela mulher, a gente pode até ter empoderado a mulher, tirado do ciclo da violência, mas se ele voltar a se relacionar com outras mulheres, a possibilidade de que ele continue repetindo o padrão de comportamento é grande. A reeducação também funciona para isso. Tanto para um relacionamento que continua, quanto para novas situações que aquele homem vá vivenciar. Ele precisa, é super importante que vivencie mesmo, mas de uma maneira mais saudável, né, digamos assim, sem violência. Muito bom, isso é muito interessante. Eu vou ousar e entrar num tema que realmente eu acho que é um ponto de vista meu, mas eu queria perguntar da sua opinião. Nós estamos num bate-papo aqui com o pessoal. A mídia se divulga muito a respeito da violência, mas nós tivemos agora, recentemente, primeiro veio o livro, 50 Tons de Cinza, e depois veio o filme. Numa mente complicada, quanto isso não contribui, né, para que possa tirar da ficção, né, de um filme, de um livro, e contribuir com essa violência que pode se aflorar? Eu, particularmente, não estou fazendo nenhuma crítica, mas dentro do aspecto violência doméstica, porque a alma humana ela recebe várias informações. Qual é o seu pensamento a respeito disso e a sua visão também? Cristiano, eu acho que a mídia, ela tem um poder de influenciar, sim. Essa é uma grande questão, né? Se, na verdade, a mídia ela só replica aquilo que a sociedade está entendendo só para poder ter audiência, ou se é o contrário. Se, na verdade, a mídia influencia. Eu acho que tem as duas coisas, mas eu acho que a mídia tem, sim, uma obrigação, tem uma função que ela é muito importante, é a formadora de opinião, sim. Até porque tudo aquilo que chega ao nosso conhecimento vem através da mídia, principalmente numa época como hoje, em que absolutamente a gente acaba não conversando muito mais, né? Então, as informações chegam por onde? Pela mídia, né? Ainda que você veja Facebook, enfim, chega pela mídia. Então, essa obrigação a mídia tem, esse poder de convencimento, de formação de opinião, porque afinal eu acho que é uma das funções da mídia, é a formação de opinião também, por que não, né? Tem uma parte super saudável dessa, mas que a gente está esquecendo da contrapartida disso, e está vivenciando uma mídia que dissemina e fala muito de violência e não fala de muita coisa boa que está acontecendo. Um programa como o do senhor, por exemplo, é uma exceção. O que a gente mais vê no jornal quando liga a televisão? Né? Então, assim, independentemente do canal, independente de quem faça, né? A gente, muito poucas das nossas ações, e essa semana foi muito interessante, essa Semana Nacional, porque ela nos levou a procurar a mídia e pedir um espaço na mídia, não só nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, como no país todo. Você não imagina a dificuldade que existe em se fazer isso. E o espaço pequeno que é aberto para fazer o quê? Para divulgar uma coisa boa, positiva, que se está fazendo em prol de um problema que a sociedade brasileira vive em peso, que é um problema muito sério. Então, por quê? Então, eu acho que a mídia tem que rever algumas coisas assim, eu acho que é necessário que a gente tenha uma responsabilidade, ela tem que ser da mídia também, como é minha, como juíza, também é do jornalista, também é do senhor, também é de todo mundo. Não dá para se eximir disso, para simplesmente, enfim, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou reproduzindo o que a sociedade está me trazendo. E caminhando por essa linha, obviamente que um tipo de filme, de livro que dizem sobre uma determinada violência, que fazem disso uma forma de conduta admissível e não reprovável, é lógico que influencia. Agora, vai me influenciar? Talvez não. Vai influenciar o senhor? Talvez não. Mas talvez influencie pessoas frágeis, que são dessas pessoas frágeis e vulneráveis que a gente está lidando hoje e que precisam de um atendimento especial porque estão numa faixa, num limiar complicado e que elas precisam de uma política de atendimento. Então, eu acho que é ruim, sim. Eu acho que a gente precisa rever certos conceitos. Perfeito. Eu vou fazer um paralelo contigo. Nós estamos falando da semana da Justiça pela Paz em casa, muito maravilhoso e tal. Mas nós temos aquela tornozeleira, né? O que você acha dessa tornozeleira da paz? Colocar uma tornozeleira, né? Que isso não é colocar, é tudo dentro de uma legalidade, até para que se evitar isso. Qual é a sua visão como juíza? E seria até um meio de se evitar aí
uma reiterada agressão ou consequências piores? Como é que você vê essa questão? O crime de violência doméstica, ele tem uma feição diferente dos outros crimes, digamos assim, vamos colocar os outros nesse patamar de violência doméstica para cá. Então, um grande problema que a gente enfrenta é como salvaguardar e proteger a vítima, mantendo o agressor longe dela, porque algumas vezes, e eu tenho pego casos nesse sentido, que a vítima corre sério risco de vida mesmo do agressor, tentar matá-lo, efetivamente matar e cometer um feminicídio. Tá. Isso acontece. Só que esse agressor, ele tem um perfil, que é um perfil que a gente identifica e consegue dizer que não é o mesmo perfil que os praticantes de outros crimes têm. Então, normalmente, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que a gente reconhece como cumpridora de obrigações na sociedade, é uma pessoa que o salário dela, inclusive, é necessário para a manutenção da família, se a gente imaginar que a grande parte dos agressores são companheiros, maridos ou ex, né, e precisam manter, e há filhos em comum. Então, quando a gente coloca esse homem na prisão, quando a gente segrega numa custódia cautelar ou num regime inicial fechado, a gente está evitando e às vezes está produzindo um mal maior do que aquele a gente quis evitar, deixando, enfim, tirando esse homem desse tipo de atuação. Então, a tornozeleira, ela vem para isso, porque ela protege a vítima na medida em que ela vai ser acionada toda vez que o agressor se aproximar da vítima e evita que ele esteja necessariamente colocado num regime prisional, numa instituição prisional, vai ser institucionalizado dessa forma ruim, como a gente sempre vê. Então, ele protege a vítima e não tem os males de uma colocação dessa pessoa dentro de um sistema prisional. Eu acho ótimo. Tá, e como é que está a infraestrutura disso em São Paulo? Doutor Cristiano, é uma luta nossa para conseguir trazer mais tornozeleiras. Existem, mas não na quantidade necessária ainda, infelizmente. A gente precisa de mais. Mas é um equipamento caro, não é barato, né? E a gente tem ainda essa questão de poder colocar nos casos de violência doméstica. A gente precisa disseminar mais isso e ampliar o uso, porque é necessário, eu acho que é super importante. Mais de 3, acredito, não vou falar de forma aproximada, mais de 3 milhões de habitantes no Grande ABC. Você não acha que está na hora de ter um fórum especial aqui da mulher? Já passou da hora. Já passou da hora. Essa é a minha luta há 3 anos, não consegui ainda. Estou quase perdendo a esperança, mas como a esperança é a última que morre, eu ainda espero. É muito importante, é imprescindível. Não dá para lidar com a violência doméstica da mesma maneira que se lida com outros crimes. Nós falamos a respeito da cultura do judiciário. Você tem que saber o que é gênero, tem que saber o que é ciclo da violência, tem que estar engajado, envolvido em política pública de atendimento. Nem todo mundo tem esse viés, nem todo mundo tem esse tipo de intenção profissional. Tá. Precisa ter. Nós temos 5 minutos, estamos tal, mas vamos... já? Acabando? Passa rápido, um papo gostoso. Tem que voltar. Como é que está o judiciário? Quando nós falamos em cultura, não somente a cultura dali, daquele desenvolvimento, mas como é que está o ápice da pirâmide em relação de investir nos juízes e dar cursos de violência doméstica para os juízes iniciantes, para que possa valorizar essa causa da mulher. Doutora, a gente está investindo nisso também. Tá. A Comesp, o Tribunal de Justiça, a Escola Paulista da Magistratura, eu faço parte disso, de um núcleo de estudos específicos sobre violência de gênero. Tá. A gente tem reuniões mensais, isso dura 1 ano com a apresentação de um projeto, de um relatório, depois nós vamos escrever sobre isso, então está fazendo esse tipo de estudo. Eu participei de um curso para juízes substitutos também, que foi especificamente ministrado e falado sobre a questão de gênero. Tem que ser divulgado, né? Com certeza. É uma coisa porque que está caminhando, mas já na começou. carreira com uma outra visão, né? Você precisa, pelo menos saber o que é gênero, né? Exato, pelo menos. Saber o que é gênero. Mas aqui, antes de encerrar, nós estamos já chegando ao final, daqui a pouco te passo a palavra. A Dilma da cidade de Diadema manda os parabéns para mim, um grande beijo, e parabeniza a doutora pelo trabalho desenvolvido aqui em Santo André e também em todo o ABC. Um grande beijo, Dilma, obrigado pela tua presença. Cidade de Diadema sempre comigo. Aliás, as 7 cidades é uma grande audiência. Dilma, da cidade de Diadema. Muito obrigada, Dilma. Doutora, estamos caminhando. Pois Eu queria as suas considerações finais da tua participação aqui no programa. Falar sobre 2 coisas. A primeira delas, deixar um recadinho da Semana Nacional, que é essa semana que a gente se envolveu. Muita coisa foi praticada, muita coisa foi feita. Dizer para vocês, principalmente para as vítimas de violência doméstica, que o judiciário está ao seu lado. Por favor, procurem a gente, procurem o atendimento. É importante falar e não ficar calada. Nós vamos tentar ajudar na medida do possível. O segundo é que a mulher não gosta de apanhar.
Sim. A mulher não gosta de apanhar, eu falo isso toda hora, eu vou continuar falando. A gente precisa parar com esse tipo de noção de que a mulher apanha, a mulher de malandro. A mulher não gosta de apanhar, ela só passa pela situação porque está num ciclo de violência fragilizada, e então ela acaba se submetendo àquela determinada situação por conta disso. Muito bom. Eu conversei com ela, com a doutora Tereza Cristina Cabral Santana Rodrigues, né? Olha, obrigado, doutora, pela sua presença mais uma vez. Foi um prazer. A sua presença sempre aqui no nosso programa é muito cara para nós. E, quiçá, nós possamos tê-la como uma futura desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nessa carreira brilhante que a doutora desenvolve, tá? E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu conversei com ela nesse bate-papo gostoso. Aliás, no mês de março, nós vamos estar ouvindo mulheres que são show. Mulheres de destaque no Grande ABC e em todo o estado de São Paulo. Obrigado pela minha audiência, por você ter estado comigo, não me ter trocado por aquela novela. Eu fico muito feliz por isso, pela tua audiência, né? Então, eu te quero mandar um grande beijo. Mas antes, quero trazer uma mensagem, como eu sempre deixo. Parabéns às mulheres que todos os dias se dedicam e se esforçam para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Um forte abraço e te espero na quinta-feira que vem.